Então quer dizer que você quer aprender da maneira mais rápida e mais eficaz, não é mesmo? Então você está no lugar certo. E eu já vou te adiantando uma coisa. Não me interessa se você quer aprender a cozinhar a refeição perfeita, se você quer ganhar R$ 1 milhão ou se você quer descobrir o sentido da vida. Pois existe apenas uma habilidade que você precisa dominar para conseguir fazer qualquer coisa, que é a habilidade de aprender. E daí você pode até virar para mim e falar: pô, José, mas eu aprendo a minha vida inteira, desde que eu nasci eu estou aprendendo, então eu devo ser bom nisso. E aí que tá, tem uma péssima notícia para você. É bem provável que não, você seja péssimo nisso. É só lembrar da época escolar, quando você estudava, não sei, história, geografia, matemática, e as épocas das provas chegavam, seu professor chegava e falava: ah, vai lá para casa, estuda esse livro aqui e vai dar tudo certo. E não é bem assim. Ninguém nunca sentou com você e de fato ensinou as técnicas secretas para como você faz para aprender mais rápido e de maneira eficaz. E depois de todo esse tempo fazendo errado, eu vou te ensinar os 3 pilares de como você faz para aprender mais rápido do que qualquer pessoa que você conhece. E fique tranquilo, porque tudo isso tem base científica na neurociência. E fique até o final, porque eu vou dar um bônus que talvez seja a coisa mais importante. Porém, não vai servir de nada se você não ver todos os 3 pilares para entender o que eu estou falando. Então, sem enrolação, vamos começar. Então, o primeiro pilar tem uma coisa absolutamente essencial que você precisa aprender, que é a regra de Pareto. E o que diz essa regra? Ela diz que 80% dos nossos resultados vem de apenas 20% dos nossos esforços. Mas o que isso significa para você na sua vida de maneira prática? Vamos supor que você quer aprender uma língua nova. Em vez de você ficar tentando decorar 10 mil palavras daquela língua e ficar tentando aprender uma série de regras gramaticais complicadas, foca apenas em aprender 1.000 palavras mais usadas durante o dia e aprenda a formular frases mais básicas que você vai usar o tempo todo. Um outro exemplo, quer aprender a cozinhar? Foca no básico. Vai lá, aprende a fazer um frango, aprende a fazer um macarrão, um arroz. Aprenda a usar o sal na quantidade certa, pimenta e pronto. Você já vai saber cozinhar muito melhor do que muita gente. E agora, por favor, eu desafio vocês nos comentários. Eu duvido que vocês consigam citar apenas uma habilidade em que dominar o básico não faça com que você aprenda muito mais rápido várias outras coisas sobre isso que você está fazendo. Eu duvido. E a verdade é que as pessoas complicam demais quando elas vão aprender e focam em coisas que não são importantes, focam em detalhes desnecessários. Então, se você foca no básico primeiro, pode ter certeza que 80% dos resultados vão vir desses 20% de esforços que você está colocando no lugar certo. E agora o segundo pilar pode parecer um pouco estranho para você, mas se você quiser aprender algo muito rápido, você precisa falhar repetidamente e o mais rápido possível. Aí você vira para mim e fala: pô, José, mas eu quero aprender, eu não quero falhar, não quero fracassar. Mas calma, porque isso é extremamente importante. Pensa comigo, se o seu objetivo é viralizar nas redes sociais, quando você vai lá, cria um vídeo e posta, e vamos supor que ele viralize, o que você aprendeu com isso? Você não aprendeu nada, porque o nosso cérebro ele não aprende com os sucessos, ele vai aprender principalmente com as falhas, com os fracassos. Mas como que isso funciona? Não parece fazer sentido. Porque o que acontece é o seguinte: quando você falha, você se depara com um erro, você dá um passo para trás e tenta entender o porquê que você errou. E é óbvio que seria muito legal se tudo que a gente fosse fazer na nossa vida, a gente acertasse logo de primeira e conseguisse, mas a vida real não acontece assim. Então, foca no erro. Você errando é ótimo, porque você vai ter a chance de aprender sobre aquilo. E pode ter certeza que isso você não vai esquecer. Isso, na neurociência, é o que eles chamam de feedback de erro. Ou seja, são 4 etapas que o aprendizado acontece. Primeiro você falha, depois você dá um passo atrás e reflete no o que aconteceu, o que fez com que você errasse. Aí você vai procurar informações sobre o seu erro, então você vai ler um livro, você vai buscar um vídeo, você vai perguntar para alguém que sabe mais que você vai ver alguém fazendo, e daí você vai voltar e arrumar aquele erro para que você consiga aprender. E isso se repete infinitamente. E agora eu tenho uma espécie de código secreto aqui do aprendizado, se você quer aprender a memorizar coisas, informações para uma prova, para um concurso, ou alguma informação que você gosta e quer lembrar dela ali. Quando você for estudar alguma coisa, se for um livro, vídeo, não importa, dá certo do mesmo jeito. Você vai ver esse conteúdo e daí você vai deixar esse conteúdo de lado. Se é um livro, você vai fechar o livro depois que lê, ou o vídeo, você vai fechar o vídeo
e vai tentar explicar para você ou para outra pessoa em voz alta. Tem que ser em voz alta. E daí você vai começar a explicar o conteúdo da sua memória, tudo que você conseguir puxar. E o que você não lembrar, o que você esquecer ali na hora, você vai deixar anotado no papel. Depois que você explicar tudo que você lembra, aí você vai voltar ali naquele material, seja livro ou vídeo, e vai corrigir tudo que você esqueceu, tudo que você faltou falar. Isso vai fazer com que você memorize muito mais informação, muito mais rápido. Fica essa dica que vale ouro. E um último pilar, que talvez seja o mais importante de todos, e que vocês vão achar estranho também, é que para você aprender mais rápido, você precisa aprender mais devagar. E calma, antes que você fique irritado comigo, isso faz todo sentido e eu vou te explicar o porquê. Quando você aprende de uma maneira mais devagar, você vai aprender muito mais rápido. Qual é o erro das pessoas? Elas colocam muitas informações para estudar de uma vez. Com certeza, aquilo que você quer estudar, existe vários subtópicos. Então, em vez de você ver todos eles, um monte de informação de uma vez, coloca poucas informações para você estudar. Imagina que o seu cérebro é um músculo e ele fica cansado depois de um tempo que ele está sendo usado. Se você ficar 12 horas lendo conteúdo, você não vai aprender mais por causa disso. É muito melhor você ler por 2 horas um conteúdo único específico do que ficar 10 horas lendo um monte de coisa. É igual academia. Se você for para academia e ficar o dia inteiro puxando peso, você não vai ficar mais forte mais rápido. Você só vai, sei lá, correr o risco de se lesionar. Então vamos pegar o exemplo de aprender uma língua nova. Pega um dia e foca apenas formas de cumprimentar. Então, como que se cumprimenta de uma maneira formal, de uma maneira informal, com os amigos, num trabalho, como que você se comporta cumprimentando as pessoas em ambientes diferentes. É só isso. Pô, mas é pouca coisa, mas é o necessário. Pode ter certeza que focando um dia apenas nisso, você vai aprender muito mais e as chances de você esquecer vão ser muito baixas. E isso serve para qualquer coisa. Você quer aprender a cozinhar? Pega ali apenas como fazer um frango cozido e vê, aprende sobre isso, o ponto, temperos ali para combinar com isso. Você quer aprender xadrez? Em vez de ficar aprendendo 300 mil jogadas, aprende apenas como que você começa movendo o peão, quais são as estratégias iniciais, e você aplica isso em tudo. Você divide toda aquela quantidade de conteúdo que você precisa estudar em pequenas porções e você vai aprender muito mais rápido. Lembra da regra de Pareto. Se você aprender o básico de cada subtópico do que você está estudando, você vai aprender muito mais. E agora tem um bônus que eu acho que é extremamente importante que vocês saibam e que, sinceramente, se vocês não tiverem isso que eu vou te falar agora, desconsidera tudo que vocês já aprenderam aqui porque não vai servir de nada. Que é muito importante. Pode parecer bobo, vocês podem até achar que é baboseira da minha cabeça, mas isso é importante. Leva isso do vídeo, tá? Leva isso, pelo menos. Para você conseguir aprender qualquer coisa, você precisa ter uma crença, uma ideia. Isso precisa ser uma lei para você de que você consegue aprender qualquer coisa se você se esforçar. Isso precisa ser indiscutível, isso precisa ser uma lei para você. Você precisa acreditar tanto nisso que ninguém vai conseguir te provar o contrário. Por que que isso é importante? Lembra que vocês viram aqui que o aprendizado principalmente se dá pelo erro? Então você precisa errar bastante, errar rápido para você aprender o mais rápido? Imagina que frente aos primeiros erros, você começa a falar: ah, eu não sou capaz, ah, eu sou burro, ah, eu sou incompetente, ah, isso não é para mim. Você não vai conseguir aprender. Você está deixando algo valioso, que é o erro, que vai te dar muito aprendizado, ser um empecilho, ser uma barreira. Isso não pode ser uma barreira. Então você tem que acreditar que você consegue aprender qualquer coisa, independente do desafio, se você se esforçar o suficiente. Isso é importante, porque se você não fazer isso por você mesmo, não vai ter quem consiga fazer você acreditar em você. Porque pode ter todas as provas do mundo e você vai negar. Tá certo? Leva isso para você. Isso é muito importante. Você tem que acreditar na sua capacidade de aprender qualquer coisa se você se esforçar. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe os comentários aí que eu te respondo. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos. Deixe o seu like para me ajudar. Muito obrigado pela companhia, por estar até aqui e até o próximo vídeo.